Exército Brasileiro blinda sua frota. Com 420 Super Jeep anfíbios, aquisição de blindados Guaicurus por 1,4 bilhão moderniza o Exército. Super Jeep anfíbio Guaicurus, armamento automatizado, alto poder de combate, blindagem robusta para o Exército Brasileiro. Em uma importante aquisição para a modernização do Exército Brasileiro, a Folha de São Paulo informa nesta quarta-feira, 17 de 7 de 2024, a compra de até 420 veículos blindados Guaicurus, conhecidos como Super Jeep anfíbio, fabricados pela empresa italiana Iveco. Os blindados possuem sistema de arma automatizado e alto poder de combate com um custo total de 1,4 bilhão. Os veículos, também conhecidos como Super Jeep anfíbios, são equipados com sistema de armas automatizados e podem detectar alvos a longas distâncias, mesmo em condições de baixa visibilidade. Os Guaicurus, oficialmente denominados VBMT LSR 4x4 LMVBR, foram recentemente incorporados ao Exército e receberam o nome em homenagem a uma tribo indígena guerreira do centro-oeste do Brasil, famosa por usar cavalos para caçar e atacar inimigos. Cada veículo possui motor a diesel, sistema de controle de pressão dos pneus, lançador de granada de fumaça e transmissão automática. Ele tem capacidade para transportar 5 pessoas, carregar até 1.000 kg e atingir velocidade máxima de 90 km. Além disso, os Guaicurus podem ser equipados com metralhadoras no teto e transportar diversas munições e granadas. A blindagem do veículo é de alto nível, resistindo a tiro de calibre 7,62 e conta com proteção especial contra explosões na parte inferior, incluindo o tanque de combustível. Os veículos são montados na Itália e finalizados com equipamentos eletrônicos e militares na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas, Brasil. Estados Unidos anunciam produção de semicondutores na América Latina para conter a influência chinesa. Brasil fica de fora. Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, destaca a parceria com México, Costa Rica e Panamá. Segundo o site South China Morning Post, em artigo publicado nesta quarta-feira, 17 de julho, os Estados Unidos anunciaram que vão produzir semicondutores na América Latina para conter a influência chinesa. A iniciativa abrange México, Costa Rica e Panamá, mas não inclui o Brasil. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez o anúncio durante a reunião plenária ministerial da Parceria das Américas em Washington. A iniciativa de semicondutores do hemisfério ocidental visa expandir a fabricação de chips na região, com possibilidade de incluir outros países no futuro. A Parceria das Américas, lançada pelo presidente John Biden na Cúpula das Américas de 2022, tem o objetivo de combater a desigualdade econômica e fortalecer a democracia na região. O grupo é composto por 12 países, incluindo Estados Unidos, Barbados, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, México, Panamá, Peru e Uruguai. O Brasil também ficou de fora da composição do grupo. Blinken destacou que a iniciativa é resultado do simpósio da Força de Trabalho em Semicondutores realizado na Costa Rica em janeiro. Ele afirmou que os líderes locais estão buscando formas de aumentar a participação da região na cadeia de suprimentos global de semicondutores. A Costa Rica já está se beneficiando dessa estratégia, com a Intel investindo até 1,2 bilhão na construção de instalações de montagem e teste de chips no país. O México e o Panamá também estão em revisão para futuras colaborações no setor. A iniciativa faz parte dos esforços dos Estados Unidos para diversificar parceiros e descentralizar a produção de semicondutores, atualmente dominada por Taiwan, visando fortalecer a segurança nacional e combater a crescente influência da China na América Latina. Como a Força Aérea Sueca está encontrando seu fluxo como parte da OTAN.
O comandante da Força Aérea Sueca, Major-General Jonas Wickman, liderou a Força Aérea desde dezembro de 2022, supervisionando os esforços de integração da Suécia na postura de dissuasão e defesa da OTAN desde que se uniu à aliança em março. Ele liderou uma força de 2.700 militares e uma frota de caças com quase 100 aeronaves. A Suécia propôs aumentar seus gastos com defesa para 2,6% em relação ao tamanho de sua economia até 2030. Em uma entrevista antes do Farnborough Air Show no Reino Unido, que acontece de 22 a 26 de julho, o chefe da aeronáutica abordou os obstáculos persistentes ao compartilhamento de informações entre aliados, as lições da guerra aérea na Ucrânia e como as forças aéreas devem estar preparadas para lutar em ambientes de guerra eletrônica mais contestados no futuro. Esta entrevista foi editada por questões de tamanho claras. Quais são algumas de suas observações sobre a guerra aérea na Ucrânia e que lições o treinamento do pessoal da Força Aérea Sueca deve trazer como resultado? Pergunta. Primeiro, falando de uma perspectiva nacional, há muitas experiências que confirmaram nossas crenças anteriores. Uma delas é o controle do ar, onde a necessidade de controlar o espaço aéreo é bastante óbvia. Se você quer controlar seu território, se a Ucrânia tivesse conseguido controlar sobre Kiev nos primeiros dias da invasão em larga escala, teríamos visto um tipo de resultado totalmente diferente. Isso, evidente, nos lembra como comandantes que precisam transmitir a um público maior a necessidade de estarmos preparados desde o primeiro dia para controlar nossa guerra aérea, de ter a capacidade de dia zero, bem como defesa aérea. Um exemplo disso é a cooperação nórdica, onde uma das fundações é a necessidade de operar juntos em tempos de paz e ter capacidade em vigor. Conectando a isso o efeito de ter uma defesa aérea forte integrada, bem como o potencial que temos em combinar nossa defesa aérea terrestre e aérea. Isso se tornou uma prioridade maior para todos nós desde que olhamos para a Ucrânia. Pergunta: com a defesa aérea sendo indiscutivelmente mais importante do que nunca, como é esse foco para você? Pergunta. Já temos nossa defesa aérea terrestre, que pertence ao exército sueco em tempos de paz e à força aérea em tempos de guerra. Compramos sistemas Patriot e estamos ansiosos para adquirir mais sistemas capazes de defesa no nível de brigada e ala. Já que temos armas de defesa aérea de médio alcance, mas precisamos de mais de curto alcance. Às vezes, quando falamos sobre defesa aérea de mísseis integrados, falamos sobre defesa de ativos, aeronaves e outros sistemas terrestres. No entanto, o conceito geral também é importante para a Suécia, que vem de uma história de defesa total. Normalmente olhamos para as capacidades de defesa em uma escala mais ampla. Na minha perspectiva, a defesa aérea e os mísseis integrados inclui tudo, desde o controle de exportação até o left-off launch e toda a parte militar dela, que é a defesa aérea, mas também a capacidade de nossa nação de resistir a um ataque. Também precisa haver uma abordagem de todo o governo para a defesa aérea que precisamos adotar também. Com base no que estamos vendo acontecer na Ucrânia, onde os drones assumiram um papel importante, quais mudanças ou modificações em sistemas não tripulados a Força Aérea Sueca está fazendo em termos de treinamento e novas aquisições? Pergunta. Fizemos ajustes em nossos planos, estamos adquirindo mais sistemas anti-drones para proteger nossas bases e espaço aéreo. Também estamos testando em todos os ramos de nossas Forças Armadas como podemos ser mais eficazes usando drones nós mesmos. Também estamos comprando veículo aéreo não tripulado de nível de brigada, mas ainda não decidimos adquirir outros mais estratégicos, como o MK9 Reaper, principalmente porque ele não se encaixa em nosso tamanho ou orçamento. No entanto, estamos buscando cooperação dentro da Europa, OTAN e países nórdicos para poder ter acesso a esse tipo de capacidade o tempo todo. No geral, tentamos acompanhar tudo o que acontece na Ucrânia, onde a velocidade de desenvolvimento é alucinante. Todos estão tentando tirar conclusões sobre para onde a guerra está indo, enquanto também estão tentando ter cuidado para não concluir para onde ela está indo. Para nós, uma aérea, obviamente, a capacidade de combater diferentes tipos de drones, incluindo drones de ataque unidirecional, qualquer outro sistema com guerra eletrônica ou sistema de alerta precoce. Até agora, nosso foco tem sido mais em contra-atacar do que atacar com drones. Estamos todos tentando descobrir isso, mas no momento, com nossos planos atuais, esse é o ponto focal. Mas, como todo mundo, também estamos testando ativos não tripulados de inteligência artificial.
Muitos países estão considerando um drone leal, wingman ou transportadores remotos para acompanhar seu caça de próxima geração. Qual é a sua opinião sobre a utilidade desses conceitos e como a tecnologia atual residente em empresas suecas poderia apoiá-los? Pergunta. Recebo essa pergunta muito e sempre tenho que dizer a mesma coisa. Ainda estamos no começo do nosso processo. Então tente ter cuidado para não decidir ou fixar minha mente em qual caminho eu vou seguir. Claro, também vejo sistemas futuros sendo suportados por inteligência artificial e alguma combinação de tripulados e não tripulados. Para mim isso é bem claro. Quando olhamos para futuros sistemas de combate ou um caso de próxima geração, estamos focando muito na plataforma de 1 ou 2 ou na combinação de 2 plataformas. Para a Suécia, voltando à nossa história, com uma pequena força aérea sob grandes novidades recebidas, tivemos que combinar diferentes tipos de capacidades em um sistema. Atualmente estamos usando baixo uso de pessoal, operações dispersas como um conceito e estamos analisando qual seria nosso conceito futuro. Para nós é muito sobre uso de sistemas, e nisso é óbvio que teremos um sistema não tripulado. Se esse é um companheiro típico, leal ou outro trunfo, ainda não sei. Na área de combate aéreo e defesa aérea, como os europeus podem cooperar de forma mais eficaz para fortalecer sua postura defensiva? Pergunta. No geral, o que vejo agora em todos os meus contatos com os chefes aéreos europeus e da OTAN é uma opinião totalmente diferente em relação à cooperação do que antes. Historicamente, alguns dos problemas que abordamos estavam relacionados a nunca estar no cronograma certo ou nunca ter a economia certa para mais projetos de cooperação. Também é importante notar que cada nação tem o seu próprio tipo de objetivos e metas, o que exigiu o estabelecimento de um número maior de iniciativas comuns. Agora o efeito da visão comum da situação de segurança na Europa e o senso de urgência que realmente afeta como vemos a cooperação para o futuro. Vejo muito claramente em minhas conversas que a cooperação que não tínhamos antes ou não queríamos antes porque foi percebida como ineficaz na construção de nossas próprias forças aéreas, agora de repente é necessário por compartilharmos o mesmo objetivo. Para nós cooperar de forma mais eficaz requer superar alguns dos obstáculos existentes, um deles é o compartilhamento de informações, mas estamos tentando lidar com isso. Quando se trata de cooperação operacional entre nossas capacidades e as de outras nações, tudo, desde propriedade intelectual até ameaça à segurança nacional, a área de compartilhamento de informações é uma em que realmente precisamos fazer algumas mudanças. Existe o mesmo senso de urgência sentido em toda a Europa? Ou você acha que algumas das nações ainda podem não sentir uma necessidade aguda de fortalecer sua própria postura defensiva e colaborativa? Pergunta. Certamente há diferenças entre as nações que decorrem de ter um senso diferente de urgência, às vezes conectando a distância que um país tem entre si e uma ameaça. No entanto, todos concordam com o problema geral de precisar cooperar de forma mais eficaz e abordar questões de compartilhamento de informações. Está muito no topo da agenda. Por exemplo, para o comando aéreo aliado da OTAN, uma das principais prioridades é melhorar o compartilhamento de informações, tanto agora com as capacidades atuais, quanto para a cooperação futura. No entanto, todos nós estamos lutando, pois há muitos obstáculos embutidos na indústria, nações e diferentes forças armadas que existem para proteger cada uma de suas funções, mas tornam isso complexo. Eu escolho permanecer positivo, pois estamos apenas alguns anos nesse tipo de situação mais nova em que isso é necessário e percebemos o que precisamos fazer. Na sua opinião, ao analisar as barreiras que dificultam o compartilhamento de dados, algumas delas ocorre de um nível de desconfiança mesmo entre aliados ou simplesmente há sempre um sentimento geral de desconforto em divulgar informações fornecidas? Pergunta. Entendendo o que você quer dizer, uma parte é, claro, construir confiança, mas não acho que essa seja o principal obstáculo agora. Construímos sistemas de informações, bem como protocolos e regulamentos de segurança que foram criados para proteger todas as informações, em vez de serem criados para serem projetados para a forma mais eficaz possível. Tem muito a ver com reverter esses processos, definir a meta certa. Antes era garantir que nenhum dado deveria estar em outro lugar. Agora, o objetivo para todos nós são as capacidades operacionais e significa que precisamos mudar fundamentalmente de maneira como processamos informações. Muito disso é burocracia na sua melhor forma. E eu entendo que viemos de uma história diferente, estabelecemos leis de informação com configurações distintas para um motivo. Para nós,
Como novo membro da OTAN, é muito óbvio que descobrir como encaixar nossa parte do quebra-cabeça no contexto maior de ter informações sobre capacidades de sistemas, novas maneiras de compartilhar dados são úteis. Não sou advogado aqui, mas ficou bem óbvio para nós, desde que aderimos à OTAN, que precisamos mudar muitas regulamentações e leis para podermos compartilhar informações e operar juntos, treinar juntos, e isso em territórios diferentes. Uma parte é ter as regras certas em vigor e a outra é delegar mandatos e ter o tipo de processo em vigor para compartilhar ou alterar informações no nível em que as capacidades reais podem ser combinadas. Como o pessoal da Força Aérea Sueca está se preparando para operar em ambientes com GPS bloqueado ou bloqueando um problema que se tornou grave na Ucrânia? Pergunta. Quando se trata de sistemas de navegação GPS, isso não é um problema específico para nós. Temos nossos sistemas configurados para operar sem eles. É claro que é um problema para a segurança da nação que precisamos enfrentar. Mas quando se trata de nossas operações dentro da Força Aérea, estamos bastante familiarizados e preparados para isso. Eu ia focar no aspecto da guerra eletrônica, preferi em uma escala mais ampla. Estamos nos preparando para um conflito futuro em que o aspecto eletrônico será muito mais contestado. Essa é uma das principais razões pelas quais temos essas capacidades futuras no caça Gripen, que tem uma alta capacidade de guerra eletrônica, pois consideramos que ele só terá que funcionar em um ambiente mais contestado e mais difícil no futuro. Precisamos nos concentrar nisso e começarmos a fazer isso. Antigamente, nós, como nação, costumávamos ser bons em lutar em um ambiente onde o tráfego de rádio estava congestionado. Então, por alguns anos, perdemos um pouco da nossa cultura quando se tratou da nossa posição e mentalidade sobre a guerra eletrônica. Então, agora estamos reavaliando se precisamos ou não de mais educação em todos os níveis quando se trata de guerra eletrônica, para sermos capazes de lutar em cenários futuros. É muito importante para nós levarmos isso em conta e há espaço para progresso nesse aspecto para nós e muitos outros, eu acho. Como seria o progresso para você abordar isso? Pergunta. Por exemplo, isso implicaria dedicar uma unidade inteira à guerra eletrônica específica ou você preferia vê-lo implementado em todos os níveis no treinamento militar? Pergunta. A ponta do lançamento é sempre construída por organização por trás dela. Então, se quisermos ser realmente bons nisso no futuro, incluindo na aquisição de equipamentos, precisamos construir uma base para isso. Isso começa com conhecimento em todos os níveis. Esse é o aspecto do que estou falando, incluindo conhecimento básico de guerra eletrônica para todos os aviadores suecos. Fora isso, unidades diferentes, talvez. Acho que o maior potencial, voltando à sua pergunta sobre melhorar a cooperação de defesa europeia, seria olhar como combinamos melhor os ativos. Por exemplo, como formamos o Gripen e nossas capacidades em outras plataformas para se encaixar em um contexto mais amplo. Pergunta. Como combinamos o Gripen com o F-35 quando se trata de guerra eletrônica e como isso se parece no futuro? Pergunta. Algumas nações maiores possivelmente seriam capazes de obter ativos especiais ou ter unidades especiais de guerra eletrônica que imaginamos financiar com nossos esforços. A guerra eletrônica hoje é um desafio comum que deve ser abordado e enraizado na cooperação. Que padrões você observou ultimamente quando se trata de aeronaves militares russas perto do espaço aéreo escandinavo? Pergunta. A situação geral é o fato de termos uma guerra na Europa certamente afetará a nossa área de operações quando se trata do Mar Báltico e nosso território. Tudo está conectado. Vemos o mesmo tipo de atmosfera acontecendo em diferentes áreas sobre o Mar Negro e o Mar Báltico. Então, há muito mais ativos em nossa vizinhança, ou seja, ativos da OTAN. Nossos ativos nacionais também ativos. O nível de atividade é definitivamente maior do que costumava ser. E, claro, a atmosfera geral também se traduziu em nosso espaço aéreo. A nossa prontidão, quando se trata de defender o nosso território, está num nível mais elevado do que costumava ser. E fazemos mais surtidas, KRA, alerta de evento rápido, do que costumávamos fazer. A intensidade é maior e isso significa que precisamos também de estar preparados para observar, coletar informações e defender nosso território da OTAN. Temos casos em que as aeronaves russas estão muito próximas do nosso território, até mesmo violando, como aconteceu há algumas semanas, mas também não quero exagerar a situação. A palavra que eu usaria para descrever o estado de espírito geral é de alta intensidade, onde a atividade é mais elevada. Há muitas aeronaves, muitas capacidades, todos estão a aumentar a sua capacidade e a atmosfera geral é assim afetada. Em termos de atividade russa,
observamos que há interferências, mas não vemos quaisquer ataques contra nós. Rússia inova e choca o mundo ao transformar hoverboards em mortíferos drones suicidas na Ucrânia, tecnologia avançada em meio à guerra sangrenta. Descubra como a Rússia está usando hoverboards como armas suicidas no cenário de guerra da Ucrânia, uma mudança radical na tecnologia de combate. Na vanguarda do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, uma nova e alarmante tendência emergiu: a transformação de hoverboards em drones suicidas para uso militar. Esse desenvolvimento tecnológico representa um ponto de virada na guerra moderna, onde inovações improvisadas estão redefinindo as estratégias de combate, impulsionado por um grupo russo conhecido como Tal Majors. Chui Majors. Essa iniciativa tem como objetivo multifacetado o campo de batalha ucraniano. Esses robôs de 4 rodas são criados pela fusão de 2 hoverboards, demonstrando habilidades versáteis que incluem ataques kamikazes, transporte de suprimentos e criação de cortinas de fumaça. O uso extensivo de drones improvisados já é evidente nas operações terrestres e navais, com a Ucrânia respondendo com sua própria gama de tecnologias adaptativas, como os robôs kamikazes terrestres Brave 1 e o RETS-S. A facilidade de aquisição e adaptação desses hoverboards contrasta drasticamente com os custos elevados associados aos veículos terrestres não tripulados convencionais. Essa abordagem não convencional não só aumenta a eficácia operacional, mas também desafia as normas tradicionais de guerra, elevando o papel da tecnologia de consumo no teatro de operações moderno. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem sido marcada pelo uso intensivo de drones aéreos improvisados por ambos os lados. A Ucrânia, por exemplo, empregou uma frota de embarcações não tripuladas derivadas de jet ski e lanchas no Mar Negro em terra. Tanto ucranianos quanto russos avançam com robôs terrestres de baixo custo, sendo o mais recente esforço da Rússia um exemplo notável, conforme relatado pelo New Scientist. Um grupo russo conhecido como Two Majors lidera esse projeto. Eles divulgaram vídeos online demonstrando seu veículo de 4 rodas, a habilidade barata de combate, que é capaz de navegar em diversos tipos de terreno, incluindo grama alto. A utilização de robôs modificados tem sido extensa na guerra da Ucrânia, causando um impacto significativo nas operações de campo. A adaptação de drones econômicos em armas de guerra tornou-se uma prática comum nas linhas de frente. Esses robôs improvisados apresentam uma ampla gama de capacidades, podem lançar bombas de fumaça, transportar minas, antitanques, suprimentos e até mesmo atuar como dispositivos explosivos móveis com funções tanto defensivas quanto ofensivas. O grupo Two Majors afirma que seus robôs estão prontos para serem implantados na linha de frente. Hoverboards têm a capacidade de carregar até 100 kg de deslocação a velocidade de 12 km por hora por um período de 3 horas. Com uma única carga, a última criação pode ser controlada a uma distância de até 2 km, possivelmente utilizando a visão de um drone para orientação. Uma das principais vantagens desses robôs é o baixo custo. Um hoverboard novo pode ser adquirido por aproximadamente 150 euros, contrastando fortemente com os veículos terrestres não tripulados rastreados utilizados pela Ucrânia, que custam cerca de 1 milhão de euros cada. A Ucrânia também desenvolveu robôs kamikazes terrestres para combater a agressão russa. O cluster de tecnologia militar ucraniano Brave 1 introduziu o robô Ratel-S, que permite ataques precisos a distância segura. O Ratel-S assemelha-se a um caminhão monstro de brinquedo e é equipado para transportar uma mina ou bomba antitanque, capaz de viajar a quase 15 milhas por hora e operar por até 2 horas com a carga completa. Além disso, empresas russas e chinesas estão supostamente fabricando réplicas de drones iranianos para uso na Ucrânia. A Rússia tem utilizado milhares de drones Shahed na Ucrânia desde o início da guerra, estabelecendo uma fábrica para produzir em massa essa tecnologia desenvolvida pelo Irã, que é barata de fabricar, mais cara de defender. No entanto, a Rússia ainda depende da Coreia do Norte e do Irã para suprimentos, além da China para peças cruciais. Há preocupações de que a China possa produzir drones como o Shahed de forma mais rápida do que o Irã ou a Rússia.
Marinha chinesa garante poder regional mais preciso de Rússia para projeção global, diz analista. Rússia e China realizaram exercícios navais abrangentes em meio a pressões dos Estados Unidos para que os países euroasiáticos cessem a cooperação na área militar. Para analistas, participação chinesa nas manobras prova que Pequim está disposta a contestar a ordem internacional norte-americana e não teme sanções econômicas. Nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2024, as marinhas da Rússia e China concluem os exercícios navais Cooperação Marítima 2024 na região do Pacífico. Os exercícios inauguram mais uma fase na cooperação militar bilateral e atende às necessidades de segurança de ambos os países no extremo oriente, região de crescentes tensões geopolíticas. Durante a cerimônia de abertura dos exercícios navais realizados no porto de Xangjiang, na segunda-feira, 15 de setembro de 2024, as partes anunciaram a realização de exercícios em defesa antiaérea e antissubmarina, além de treinamento de uso de sistemas de defesa antimíssil e de reabastecimento em movimento. A patrulha conjunta China-Rússia promoveu o aprofundamento e a cooperação prática entre os dois países em várias direções e campos, disse o comandante da frota do sul da China, Wang Sheng, conforme reportou a Reuters, e efetivamente melhorou a capacidade dos dois lados de responder conjuntamente às ameaças à segurança marítima. Os países realizaram manobras e patrulhas tanto na região do Pacífico Norte, próximo à fronteira com a Rússia, quanto na região do Mar Sul da China, alvo de frequentes incursões da Marinha dos Estados Unidos da América. Para o mestre em estudos estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Rodrigo Ribeiro, os exercícios são instrumentos dissuasório importante para evitar a escalada militar nesta região-chave e para a disputa geopolítica contemporânea. Os exercícios ajudam a demonstrar as capacidades navais de ambos os países e indicam o compromisso de proteger seus interesses estratégicos na região, contribuindo para a preservação da estabilidade na Ásia e Pacífico, ao desencorajar ações provocativas de outros atores. Além disso, esses exercícios promovem uma comunicação transparente dos objetivos de Rússia e China na região, reduzindo interpretações ambíguas que poderiam levar a uma escalada das tensões. O especialista não ficará surpreso se as potências ocidentais condenarem a realização das manobras, mas nota que elas são principalmente um elemento dissuasório no jogo de poder entre as potências, demonstrando a força da parceria estratégica entre a Rússia e a China e contrabalanceando o bloco formado pela OTAN e seus aliados da região. O desenvolvimento acelerado da Marinha Chinesa é um dos elementos mais relevantes na remodelação das capacidades de poder das grandes potências, considerada fundamental para garantir a segurança chinesa diante das disputas territoriais no Mar Sul da China, ao apoio dos Estados Unidos a Taiwan e a dependência chinesa do comércio marítimo. A Marinha recebeu especial atenção de Pequim nos últimos anos. O desenvolvimento da Marinha Chinesa nos últimos anos é, sem dúvidas, algo de extrema relevância. A indústria de construção naval da China já é a maior do mundo. Isso faz com que esse crescimento da Marinha da China venha acontecendo em um ritmo muito impressionante. Apontou Ribeiro, a China possui atualmente a maior marinha do mundo em número total de navios, ultrapassando justamente a Marinha dos Estados Unidos. No entanto, qualitativamente, os Estados Unidos ainda mantêm a liderança. O Washington opera 11 porta-aviões de propulsão nuclear contra somente 3 de propulsão convencional da China. Lembrou o especialista, para ele, essa diferença tecnológica permite que os Estados Unidos projetem poder de uma maneira muito mais abrangente do que a China no cenário atual. Além disso, os Estados Unidos têm uma grande rede logística estabelecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com diversas bases militares em pontos estratégicos que facilitam muito a ação da Marinha dos Estados Unidos ao redor do mundo. A China, por sua vez, possui uma única base de apoio logístico fora do seu território, localizado no Djibouti, explicou Ribeiro. Portanto, a força naval chinesa é atualmente capaz de dissuadir a presença da Marinha dos Estados Unidos em regiões marítimas próximas da China, mas tratando-se de uma projeção de poder ao redor do mundo, ou um eventual enfrentamento direto entre as duas forças, as capacidades estadunidenses ainda parecem superar as chinesas por uma boa margem. Nesta lacuna, que a cooperação com a Marinha da Rússia é tão importante para a China. As forças armadas chinesas têm pouca experiência de combate e desconhecem, na prática, os impactos de novas tecnologias no campo de batalha, como mísseis hipersônicos e drones navais, disse Ribeiro. No campo estratégico, o principal elemento de complementariedade entre as duas marinhas seria o contrabalanceamento de forças com a OTAN, importante para o cálculo geopolítico de ambas as nações, declarou o mestre em estudos estratégicos. Já no campo tático, o compartilhamento de doutrinas e conceitos operacionais ajuda
diretamente na modernização destes elementos e facilitam a eventual ação militar conjunta entre a China e a Rússia. A Rússia ainda garante à China acesso a equipamentos militares de ponta, selando acordos de transferência de tecnologia que incluem o treinamento militar chinês, revelou Ribeiro. A China já adquiriu mísseis antiaéreos russos S-400, que se mostraram essenciais para o desenvolvimento das capacidades de defesa aérea e naval da China. Em 2022, Rússia e China declararam o estabelecimento de uma parceria sem limite na arena internacional, elevando o grau do relacionamento bilateral. Desde então, o comércio entre os países aumentou mais de 26%, atingindo cerca de 240,1 bilhões em 2023, de acordo com os dados da alfândega chinesa. A realização dos exercícios navais aponta que a China não aquece às ameaças norte-americanas e está preparado para expandir sua parceria com a Rússia para abranger a esfera militar. A disponibilidade da China para realizar exercícios militares com a Rússia, apesar das ameaças de sanções secundárias dos Estados Unidos, sugere que Pequim está disposto a assumir certos riscos em prol de seus objetivos e estratégias geopolíticos. Disse o doutor em Relações Internacionais pela Universidade Russa da Amizade dos Povos, Jonathan Santos. Isso indica que a China pode estar confiante na resiliência de sua economia e em sua capacidade de mitigar os impactos de possíveis sanções. Para ele, a postura chinesa também reflete a intenção de diversificar suas alianças e diminuir sua dependência econômica e tecnológica do Ocidente, ao mesmo tempo em que fortalece suas próprias capacidades defensivas e influência política. Ao demonstrar que não teme as sanções norte-americanas, Pequim envia uma mensagem que está comprometida com sua parceria estratégica com a Rússia e disposta a desafiar a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, declarou Santos. A parceria com Moscou garante diversas vantagens a Pequim, como acesso à tecnologia militar avançada, o apoio estratégico russo na área internacional e expansão da presença chinesa em regiões críticas como a Ásia Central e o Pacífico. O interesse de Rússia e China em aprofundar sua parceria na esfera militar se baseia em diversos fatores estratégicos e geopolíticos. Ambos os países enfrentam pressão e contenção por parte dos Estados Unidos e seus aliados. E uma aliança mais estreita lhes proporciona maior capacidade de resistir a essas pressões, considerou o acadêmico. Através da cooperação militar, Rússia e China podem compartilhar recursos, tecnologia e conhecimento militar, além de fortalecer suas capacidades defensivas e projetar poder em regiões estratégicas, como o Mar Sul da China e o Ártico. Nesta terça-feira, 16 de setembro de 2024, os Estados Unidos comentaram a realização dos exercícios navais conjuntos de Rússia e China. Em resposta à pergunta de jornalistas sobre como Washington encara as manobras, o porta-voz do Pentágono, o Major-General Patrick Ryder, disse: sugiro que eles falem por si próprios sobre as razões que os levará a efetuar os exercícios. E estamos, obviamente, a segui-los de perto e continuaremos a fazê-lo. Rostec detalha a potência da bomba aérea FAB 3000 usada na operação militar da Ucrânia. Uma bomba FAB 3000 de 3 toneladas produziu uma explosão capaz de cobrir uma área de 11 campos de futebol. Além disso, a onda de choque de uma destas munições pode destruir um posto avançado de um pelotão das forças ucranianas, informou a Corporação Militar Industrial Russa, Rostec. As bombas FAB 3000 têm uma carga explosiva de cerca de 1,5 tonelada na prática. Isso significa que a explosão cria uma onda de choque que permite a destruição de um alvo, como um posto avançado de um pilotão das Forças Armadas da Ucrânia, com fortificações terrestres do tipo aberto, explicou a corporação. A Rostec acrescentou que, em termos de área, tais bombas, se não houver obstáculos significativos para o impacto da explosão, podem cobrir 11 campos de futebol. Recentemente, o Ministério da Defesa da Rússia mostrou um vídeo usando a FAB 3000, dotada de um módulo universal de planagem e correção na área da Operação Militar Especial. Cota parte de países que estão abandonando o dólar supera 40%. A Sputnik dividiu os países do mundo em 3 categorias: aqueles que não estão efetuando a desdolarização, aqueles que estão tomando algumas medidas
e os que promovem a desdolarização ativa. Quase metade dos países do mundo, mais de 40%, já declarou um boicote ao dólar, em maior ou menor grau. Todos os países podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro e maior, com 112 países, é composto por aqueles cujas autoridades financeiras não se manifestaram abertamente contra o dólar e não introduziram nenhuma medida restritiva. Essa lista inclui países onde o dólar é usado até mesmo como moeda oficial, por exemplo, o Panamá, as Ilhas Marshall, o Equador, El Salvador e alguns outros pequenos estados. O segundo grupo, de 31 países, é formado por aqueles que estão ativamente mudando para moedas nacionais com seus parceiros comerciais ou restringindo a circulação do dólar internamente por preocupação com a estabilidade financeira. Por fim, o grupo restante, de 50 países, é formado por aqueles que se opõem abertamente ao dólar americano e exortam o resto do mundo a se unir para enfraquecer a sua hegemonia. De acordo com a análise, desde o início de 2024, mais 6 países escolheram o caminho da desdolarização. Entre eles está o Zimbábue, que, para garantir a estabilidade econômica, anunciou em abril a transição para a nova moeda nacional chamada Zimbabwe Gold, ou ZiG. Um representante do Ministério da Economia das Maldivas comunicou igualmente há meses que está em negociações com a Índia e a China para converter pagamentos comerciais em moedas locais, de forma a evitar o pagamento de importações em dólares. Burkina Faso, Nigéria, República do Congo e Sudão também estão apostando no aumento do uso de moedas nacionais no comércio. Mesmo na Argentina, o presidente Javier Milei, apesar de suas promessas de tornar o dólar dos Estados Unidos na moeda nacional do país sul-americano, disse posteriormente que a transição para a moeda americana não é o fim em si mesmo para o país e segue realizando comércio em moedas nacionais com o Brasil e a China. O dólar continua sendo a principal moeda de reserva internacional. Os últimos dados do Fundo Monetário Internacional mostraram que os países do mundo mantiveram 58,85% de suas reservas nessa moeda. Ao mesmo tempo, há 10 anos o valor era um pouco mais alto, em 63,4%. Militar dos Estados Unidos explica porque a Suécia e a Finlândia cometeram um erro ao se juntarem à OTAN. A Finlândia e a Suécia cometeram um erro quando decidiram aderir à OTAN, declarou em entrevista ao jornal finlandês Italti Mauri Anni Wright, coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos e oficial do Departamento de Estado. Acho que vocês cometeram um erro. Finlândia e Suécia poderiam permanecer sendo países independentes e neutros. É importante que haja estados neutros no mundo, onde outros países e organizações possam se engajar no diálogo em caso de potenciais conflitos, disse White. Segundo ela, a OTAN participa ativamente das guerras e as alimenta deliberadamente. Como uma das maneiras de instigar a guerra, a militar aposentada indicou a expansão da Aliança Atlântica para o leste, a realização dos exercícios perto da fronteira oriental da Rússia. A OTAN parece acreditar que a paz só pode ser alcançada através da guerra. Eu digo que a paz nasce através da diplomacia e da prevenção da morte, concluiu ela. A Finlândia aderiu ao bloco militar em 4 de abril de 2023, a Suécia em 7 de março deste ano. Segundo salientou o presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista, a adesão de ambos os países à OTAN tornou-se um passo sem sentido do ponto de vista da garantia de seus próprios interesses nacionais. Estados Unidos ameaçam Tóquio e Haia com maiores restrições se não limitarem o fluxo de semicondutores à China. As empresas Tokyo Electron, do Japão, e ASML, da Holanda, estariam sendo abordadas por Washington para reduzir os suprimentos da tecnologia. Os Estados Unidos avisaram aos seus aliados que estão considerando usar as restrições comerciais mais severas disponíveis se as companhias continuarem a dar à China acesso à tecnologia avançada de semicondutores, disse na quarta-feira, 17 de setembro de 2024, a agência norte-americana Bloomberg. Os Estados Unidos estão avaliando a possibilidade de impor a medida chamada Regra de Produto Estrangeiro Direto, segundo a mídia. A regra indica que, se um produto for fabricado com tecnologia americana ou até produtos fabricados em um país estrangeiro, o governo dos Estados Unidos tem o poder de impedir que ele seja vendido. A regra foi introduzida pela primeira vez em 1959 para controlar o comércio de tecnologia dos Estados Unidos. Essas medidas seriam aplicadas a empresas como a Tokyo Electric e a ASML, acrescentaram fontes da Bloomberg. Os Estados Unidos estão apresentando a ideia a Tóquio e a Holanda. Como resultado cada vez mais provável, se os países não reforçarem
suas próprias medidas contra a China, referem as informações obtidas pela agência. Washington tem apertado regularmente o fluxo de semicondutores à China desde 2022, no mesmo ano em que assinou o ato Chips and Science para reforçar sua produção nos Estados Unidos. Putin e Mohammed bin Salman discutem a cooperação no âmbito da OPEP+. O presidente russo Vladimir Putin e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman conversaram por telefone nesta quarta-feira sobre a necessidade de cooperar dentro da OPEP+, para garantir a estabilidade do mercado energético, informou o Kremlin. Durante a conversa, o presidente da Rússia Vladimir Putin e Mohammed bin Salman elogiaram o nível alcançado de relações amistosas entre a Rússia e a Arábia Saudita, com base nos princípios de respeito mútuo e consideração dos interesses de cada um, informou o Kremlin em comunicado oficial. A Organização de Países Exportadores de Petróleo é constituída por 3 países que determinam, em conjunto político de produção de petróleo em volume de produção e reservas. A Arábia Saudita é a maior membro da OPEP. As partes também discutiram a cooperação russo-saudita nos campos político, comercial, econômico e energético, de acordo com o comunicado. Aliados a eles estão outros conjuntos de 11 países, como a Rússia e o Brasil, denominados de OPEP+, por poderem participar das reuniões do grupo e cooperarem nas iniciativas do grupo, ainda que não tenham poder de voto. Foi notada a importância de continuar a coordenação estreita dentro da OPEP+, para garantir a estabilidade do mercado energético. As partes concordaram em manter contatos a vários níveis, disse o Kremlin. A Arábia Saudita e a Rússia têm sido aliados estratégicos na formação de um mundo multipolar, com os sauditas alertando aos países do G7 contra o confisco de bens russos congelados. O país do Golfo também é considerado um dos possíveis locais onde uma próxima cúpula de paz para a Ucrânia pode ocorrer, desta vez com a participação da Rússia. Rússia e tropas ucranianas perdem um total de 1.980 militares e vários equipamentos da OTAN em um dia. Forças da Ucrânia perderam na área de responsabilidade do agrupamento de tropas russas em Sul, na República Popular de Donetsk, até 610 soldados e 3 veículos blindados de combate, informa o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o comunicado, no decorrer da luta contra a bateria, foram atingidos uma peça de artilharia propulsada Kreb de produção polonesa, uma peça de artilharia Braveheart britânica, um obuseiro Gvozdika e 2 obuseiros FH-70 também britânicos, entre vários outros equipamentos. A entidade militar informa também que os meios russos de defesa antiaérea derrubaram no último dia 59 drones ucranianos e 2 projetos de sistema de lançamento de multifoguete HIMARS. Por sua vez, militares russos do agrupamento de tropas Zapad Oeste derrotaram nas últimas 24 horas 4 brigadas ucranianas na região de Kharkovia e República Popular de Lugansk, que repeliram um contra-ataque. O adversário perdeu até 650 combatentes e um veículo blindado de transporte M103 dos Estados Unidos. No decorrer da luta contra a bateria, foram atingidos um sistema de lançamento múltiplo de foguetes RAK SA-12 da Croácia, uma peça de artilharia Kreb, um obuseiro M777, uma estação de guerra eletrônica Anclave, bem como 3 depósitos de munições. Unidades do agrupamento de tropas russas Severnosh repeliram no último dia um contra-ataque ucraniano na região de Kharkovia. O exército de Kiev perdeu mais de 170 militares, um depósito de armas, um obuseiro M198 dos Estados Unidos, uma peça de artilharia Akatsiya, uma estação de guerra eletrônica Buklev AD, 2 estações do mesmo tipo, Anclave e um depósito de munições. Na área de responsabilidade do agrupamento de tropas russas Vostok Leste, o exército ucraniano perdeu até 125 militares, um obuseiro M777 dos Estados Unidos, um canhão M119 também norte-americano e uma estação de guerra eletrônica Nota, entre outros equipamentos, diz o comunicado. No total, desde o início da operação militar especial, as forças russas destruíram 628 aviões, 277 helicópteros, 27.709 veículos aéreos não tripulados, 552 sistemas de defesa antiaérea, 16.602 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.370 lançadores multifoguete, 12.013 peças de artilharia de campanha e morteiros, 23.772 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia.
partido alemão AfD solicita recompensa de 50 milhões a quem dá informações sobre os Nord Stream. Como explica a emissora alemã MDR, o partido de direita quer que o caso do ataque aos gasodutos seja retomado, com a adição de um grupo de trabalho especial para avaliar os danos causados. A coligação do Partido de Direita Alternativo para a Alemanha, no parlamento alemão, exigiu 50 milhões como recompensa para quem fornecer informações sobre a destruição dos gasodutos Nord Stream. Corrente do Norte, Nord Stream 2, Corrente do Norte 2, informou na segunda-feira, 15 de setembro de 2024, a emissora alemã MDR. Ela relata que a AfD pede a alocação do dinheiro ao orçamento do Ministério Público Federal para que o procurador-geral Jens Rommel possa anunciar a recompensa apropriada. Além disso, os deputados da AfD exigem que o governo alemão crie um grupo de trabalho especial para avaliar os danos causados pelos atentados aos gasodutos. As explosões nos 2 gasodutos russos de exportação de gás para a Europa, que afetaram os 2 nós do Corrente do Norte e um dos nós do Corrente do Norte 2, ocorreram em 26 de setembro de 2022. A Alemanha, a Dinamarca e a Suécia não descartaram a possibilidade de sabotagem deliberada. A Nord Stream AG, operador do Nord Stream, informou que os danos nos dutos não tinham precedentes e que era impossível estimar o prazo para reparos. Entretanto, neste momento, só a Alemanha ainda segue investigando o caso. O gabinete do Procurador-Geral da Rússia iniciou posteriormente um caso de ato de terrorismo internacional. A Rússia solicitou várias vezes dados sobre as explosões dos gasodutos, mas nunca os recebeu, disse Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa. Acordo PA 23001, exércitos do Brasil e dos Estados Unidos trabalham juntos no desenvolvimento de munições de morteiro de 120 mm. Equipes técnicas do Exército Brasileiro e Americano iniciam pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para munições de alcance estendido. Entre os dias 24 e 27 de junho de 2024, membros do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército Brasileiro se reuniram com representantes do Exército Americano para discutir o progresso de um projeto comum, conforme informações do site do Exército Brasileiro. O projeto, chamado PA A23001, visa desenvolver munições de longo alcance para morteiro de 120 mm. As reuniões aconteceram em 2 locais nos Estados Unidos, o Arsenal de Picatinny, em Nova Jersey, e o Bennett Laboratories Arsenal, em Nova York. O projeto começou em 25 de setembro de 2023 e tem como objetivo criar novas tecnologias inovadoras para o Exército Brasileiro, que também possam ser usadas pelo Exército Americano. As principais inovações incluem aumentar o alcance das munições, desenvolver novos formatos para as granadas, criar novos sistemas de propulsão e melhorar a segurança dos explosivos usados. Durante as reuniões, os participantes discutiram e ajustaram os parâmetros de desempenho, compatibilidade com o sistema de armas existentes, tarefas técnicas e plano de fabricação e teste. Eles também planejaram atividades de modelagem e simulação necessárias para continuar o projeto. A próxima reunião de gestão está marcada para dezembro de 2024 no Rio de Janeiro. Objetivo: desenvolver munições de alcance estendido para morteiro de 120 mm, compatíveis entre os exércitos brasileiro e americano. Início: 25 de setembro de 2023. Status em andamento, com revisão de gestão realizada entre 24 e 27 de junho de 2024. Próxima revisão, dezembro de 2024, Rio de Janeiro. Tecnologia-chave: alcance estendido, novas geometrias de granada, novo sistema de propulsão, explosivos e propelentes de baixa sensibilidade, envolvimento da base industrial de defesa brasileira. Principais resultados da revisão: nivelamento de parâmetros de desempenho, ajuste de demandas operacionais, atualização de tarefas técnicas e cronogramas, revisão de planos de fabricação e teste, planejamento de atividade, modelagem e simulação. Israel pode lançar ofensiva contra o Líbano da noite para o dia, adverte o ministro da Defesa. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta quarta-feira que o país pode iniciar uma ofensiva no Líbano da noite para o dia, conforme relatado pelo The Times of Israel. A declaração voltou a acender o temor mundial de uma escalada no conflito no Oriente Médio.
A fala do ministro ocorreu durante um encontro com reservistas da Brigada Oded no norte do país. Segundo o jornal, Galante destacou que a ofensiva seria inesperada e rápida, acrescentando que Israel está se aproximando de uma encruzilhada na tomada de decisões. Estamos conduzindo uma guerra limitada na região norte. Usamos uma pequena parte do exército israelense, mas tudo pode mudar em um segundo, desde um grande golpe no sul até um grande golpe no norte. Será rápido, inesperado e muito intenso. Isso também pode acontecer como resultado das ações do Hezbollah, afirmou. O ministro acrescentou que Israel já pode negociar com o movimento Hezbollah. Se quiser negociar e chegar a uma situação em que se afaste da linha da fronteira para áreas além do rio Litani, conforme previsto na resolução das Nações Unidas, então chegaremos a um acordo com ele, disse. O rio Litani, que flui por mais de 140 km do vale de Beca até o sul do Líbano, perto da cidade de Tira, é uma fonte estratégica de água doce do país. As tensões na fronteira entre Israel e Líbano se intensificaram desde as operações militares de Israel na faixa de Gaza em outubro de 2023. O exército israelense e combatentes do Hezbollah bombardearam diariamente as posições um do outro em áreas ao longo da fronteira. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Líbano, cerca de 100 mil pessoas já foram obrigadas a deixar suas casas no sul do país devido aos bombardeios de Israel. Do lado israelense foram relatados mais de 80 mil residentes no norte de Israel em situação semelhante. Nos últimos dias, as autoridades militares israelenses informaram a eliminação de vários comandantes de alto escalão e operativos do Hezbollah em ataques aéreos na região. Cada eliminação por Israel provoca uma resposta do movimento libanês, com bombardeios em massa no norte do país, lançando dezenas de foguetes e drones. Em meados de junho, o comando militar israelense anunciou a aprovação de planos para ações militares avançarem no Líbano. Depois disso, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, ameaçou destruir o Hezbollah e infligir sérios danos ao Líbano em caso de guerra em larga escala, acrescentando que Tel Aviv está perto de tomar uma decisão que mudará as regras no fronte norte. Já o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou em 19 de junho que o movimento poderia invadir o norte de Israel em caso de escalada adicional. Estados Unidos renovaram um apelo à China para impedir ações prejudiciais em disputa. Os Estados Unidos renovaram na sexta-feira o seu apelo à China para que pare com suas ações agressivas no mar da China Meridional, afirmando que surgiu uma rede mais ampla de alianças de segurança para preservar o Estado de Direito nas águas disputadas. O principal diplomata de Washington, Manilha, uniu-se aos homólogos dos principais aliados ocidentais e asiáticos, incluindo o Japão e a Austrália, no fórum em Manilha, para expressar alarme sobre o aumento das hostilidades nas águas contestadas, particularmente entre a China e as Filipinas. Comprometeram-se a ajudar e a defender uma ordem baseada em regras na região Indo-Pacífico. No pior confronto até agora, o pessoal da Guarda Costeira Chinesa, armado com facas, lança e um machado a bordo de lanchas a motor, bateu repetidamente e destruiu 2 navios de abastecimento da Marinha Filipina em 17 de junho, num confronto caótico no disputado segundo Tomás Scholl, que feriu marinheiros filipinos e levou à apreensão de 7 rifles da Marinha Filipina. A China e as Filipinas culparam-se mutuamente pelo incidente, o mais recente de uma série de confrontos em alto mar desde o ano passado. Além da China e das Filipinas, o Vietnã, a Malásia, o Brunei e Taiwan estão envolvidos em conflitos territoriais que duram décadas. Com o apoio de uma rede cada vez mais interligada de alianças e parcerias, os Estados Unidos continuam a instar a República Popular da China a cessar o assédio crescente e perigoso aos navios filipinos, que operam legalmente na zona econômica exclusiva das Filipinas, disse o embaixador dos Estados Unidos, Mary Carson, no fórum referente à República Popular da China. A China deveria deixar de interferir na liberdade de navegação e sobrevoar todos os estados que operam legalmente na região. Descansam. O volume de boletins da comunidade internacional é cada vez mais alto, demonstra nossa determinação comum em apoiar as regras e normas internacionais que beneficiam a todos nós. A administração Biden tem vindo a reforçar um arco de alianças de segurança na Ásia como contramedida contra a China cada vez mais assertiva
Isto condiz com os esforços do presidente filipino Ferdinando Marcos para fortalecer a defesa territorial do seu país. Pequim opõe-se à construção de alianças por Washington e prometeu repetidamente defender os seus interesses territoriais a todo custo. O fórum marcou o aniversário de uma decisão de 2016 de um painel de arbitragem em Haia, Holanda, que validou as reivindicações expansionistas da China no mar da China Meridional com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Aderir à arbitragem iniciada pelas Filipinas rejeitou a decisão contínua a desafiá-la e continua a desafiá-la. Dezenas de manifestantes realizaram separadamente uma manifestação na sexta-feira para marcar o aniversário da decisão da arbitragem na cidade suburbana de Quezon, agitando pequenas bandeiras filipinas e exibindo cartazes que diziam China fora, viva a vitória da decisão arbitral. O embaixador australiano HKU disse que o incidente de 17 de junho no banco de areia foi uma escalada num padrão profundamente preocupante de comportamento da China que ameaça vidas e cria riscos de erros de design e escalada. As Filipinas não enfrentam estes desafios sozinhas, diz posso te dizer uma coisa, você pode contar com a Austrália. Como aliados, parceiros e amigos, permanecemos unidos na navegação nestas águas incertas e defendemos os princípios fundamentais que salvaguardam as nossas águas partilhadas, disse o embaixador Kazuda Endo, do Japão, no fórum que conta com a presença de diplomatas baseados em Manila e aos funcionários de segurança filipinos. O Japão, que tem sua própria disputa com a China no mar da China Oriental, trouxe navios de patrulha e um sistema de radar costeiro para aumentar as capacidades das Filipinas de defesa dos seus interesses territoriais no mar da China Meridional. O conselheiro de Segurança Nacional das Filipinas, Eduardo Ano, apelou ao apoio internacional para pressionar a China a cumprir a decisão da arbitragem. Manila, disse ele, procuraria soluções de importação para as disputas, mas continuaremos a defender a nossa posição e a reagir contra a coerção, interferência e influência maligna e outras táticas que colocam em risco a nossa segurança. Mídia. Trump afirma que, se eleito, não defenderá Taiwan de ameaças da China. Antes de sofrer uma tentativa de assassinato a ser confirmado como candidato pelo Partido Republicano na disputa pela Casa Branca, o ex-presidente Donald Trump concedeu uma entrevista de 90 minutos à jornalista Bloomberg no resort de luxo Mar-a-Lago, na Flórida, no mês passado, que foi divulgado na noite de terça-feira, 16 de setembro de 2024. Entre os tópicos abordados na entrevista, Trump afirmou que, se ganhar as eleições presidenciais em novembro, não defenderá Taiwan de potenciais ameaças da China, que considera a ilha parte do seu território. Acho que Taiwan deveria nos pagar pela defesa. Você sabe, nós não somos diferentes de uma seguradora. Taiwan não nos dá nada, diz Trump, que afirmou conhecer bem e respeitar muito o povo da ilha. Ele também criticou os Estados Unidos e a gestão atual do governo de John Biden por permitir que Taiwan alcançasse liderança massiva no setor de semicondutores. Trump questionou por que os Estados Unidos estavam agindo como seguro de Taiwan quando, segundo ele, os taiwaneses haviam capturado negócios de chips americanos. Os Estados Unidos vendem bilhões de dólares em armamentos a Taiwan sob obrigações legislativas para fornecer os meios de defesa. Em outra parte da entrevista, o ex-presidente prometeu impor tarifas sobre a China entre 66% e 100%, mas indicou que recuaria na proibição do aplicativo de propriedade chinesa TikTok. Ele também mencionou que o líder chinês Xi Jinping era um bom amigo até a pandemia.